Pronto, tá. Então, aqui, ó, o esforço, né, é o que a gente precisa para encontrar Nirodha. Então, quando a gente vai olhar um pouco, e, gente, está sendo muito legal porque eu estou fazendo a pós em neurociência, né? E está batendo exatamente com esse momento dos sutras, a aula da pós que eu fiz passada. Então, que é exatamente isso. A gente precisa de esforço para retirar as crenças e os condicionamentos. Elas não saem do nada. E a gente precisa realmente de repetição, que é exatamente o que o Patanjali vem falar aqui para gente. Então, assim, para a gente conseguir um estado de Nirodha, que é da pausa dos kleshas, das funções mentais, a gente precisa de um esforço, de uma prática constante e repetitiva, que é o que a gente falou na aula passada, que é a repetição. A gente ficou praticamente só nisso, que a gente precisa da repetição. Então, aqui, ó, a repetição é o esforço para o estabelecimento na prática. Então, eu preciso dessa repetição. A repetição é uma prática, tá? Então, quando a gente olha para isso, é só você lembrar, né? Imagina a montanha e você tem um hábito e um comportamento que você repetiu uma vez, ele formou um vinco na montanha, né? Se choveu mais vezes nessa montanha, esse vinco vai ficando cada vez mais fundo. É igual aos nossos hábitos e comportamentos. Quanto mais a gente repete, mais fortes eles vão ficando. Quando você vai olhar isso com a neurociência, são circuitos neurais que se formam no nosso cérebro e que quanto mais a gente repete, é como se mais fortes eles ficassem. E quando a gente quer diminuir esses circuitos ou acabar com eles, que a gente vai falar no próximo sutras, a gente precisa ter novas práticas de repetições que vão fazer com esses circuitos eles fiquem mais fracos. E uma hora eles cessem. Então, assim, é a repetição de novas práticas, vamos dizer assim, tá? Tanto que dentro da yoga você pode ver mais de uma prática, né? Você pode ter a prática de meditação, você pode ter a prática de mantra, você pode ter a prática de asana, só que o importante é que ela seja diária e repetida a mesma prática, para que isso aconteça, para que a gente alcance o resultado que a gente está tentando obter, que é o estado de Nirodha, né? Então, Krishna diz que deve ser realizada gentilmente, com firmeza, trazendo sempre a mente de volta ao seu objeto de foco. Então, é igual à meditação, né, gente? A gente escolhe um objeto, que nem eu falei de vocês usarem a japamala diariamente. Vocês estão fazendo? Você estava na aula? Está fazendo? Está fazendo? Falei de fazer todo dia. Está fazendo? Quero saber, depois de 21 dias, vocês vão ver o quanto que muda a vida da gente fazer uma japamala todo dia. Muda muito, assim, ó. Sugerir Sohan. Porque Sohan a gente se aproxima da nossa parte divina, que é o que a gente está buscando com a yoga. Então, o mantra Sohan, assim, eu acho que é o melhor para estar fazendo. Tá, então aqui, ó, entrou um questionamento para a gente utilizar entre um mestre e um discípulo, que eu achei muito legal e trouxe para a gente. Então, aqui, uma pergunta, né? Tenho uma vida muito atarefada. Por quanto tempo que eu tenho que praticar? Por muito tempo. Continue sempre, nunca desista. Mesmo que esse muito tempo signifique em dias, semanas, meses ou até a sua vida inteira. Não desista nunca, mas entregue a tua prática, tá? Pergunta: não tenho certeza que seja isso que meu coração queira. Posso caminhar pensando com uma má atitude e ainda assim obter progresso? Então, assim, eu tenho dúvida, mas eu continuo praticando. Eu ainda assim vou conseguir, né, ter progresso? Faça as práticas que levem tranquilidade com toda a convicção e devoção e sinceridade que possa encontrar. Cultive o que é positivo e deixe de lado o que é negativo. A persistência gentil e amorosa e é o caminho para a paz. Então, assim, né? A gente tem que, mesmo que a gente não acredite, se a gente tiver uma prática com fé, né? Tipo assim, eu não acredito, mas eu vou fazendo, vou tendo persistência, persistência, persistência. Uma hora eu vou criar fé, eu vou criar paz no meu caminho e ela vai, sim, fazer diferença na minha vida, tá? Então, outra pergunta. Com que frequência posso interromper a prática? Ó, gente, eu tô até passando isso daqui, que é muito legal, porque não é de Ashtanga, tá? É um mestre de meditação. Com que frequência posso interromper a prática?
E se eu estiver muito cansado ou muito ocupado por alguns dias, posso tirar férias dessa prática? Simplesmente voltar a praticar de onde parei? Sem interrupções. Nos alimentamos todos os dias. Eu sempre falo isso, então eu quis trazer a palavra de outra pessoa. A gente escova o dente todo dia, então meditar é todo dia, tá? Ô, Cá, Dormimos todos os dias, usamos o banheiro todos os dias, comentamos a vida alheia e temos pensamentos e emoções negativos todos os dias. Então, a gente não pode fazer exceção. As práticas são para ser feitas todos os dias, diariamente. E quanto mais a gente entra nesse caminho, a gente percebe que a gente precisa mais do que uma vez no dia. E cada vez a gente vai percebendo que a gente precisa mais, porque é como se fosse um momento para a alma, né? Então, assim, hoje em dia eu medito de manhã, mas eu também medito antes de dormir, porque eu preciso, eu sinto a necessidade. E cada vez a gente vai sentindo mais essa necessidade mesmo, que é uma limpeza, né? Você sabe que eu mantenho a minha rotina independente de onde eu estou. Aí que nem eu estava esse fim de semana nessa imersão, nesse encontro, e eu mantive acordar às 5 horas, levantar, fazer minha rotina, fazer meu yoga. E a galera tudo dormindo, eles começavam a fazer as práticas 8 horas. E aí todo mundo, mas Mariana, descansa. Eu falei, não, é minha rotina, eu vou manter. É, não, igual quando eu fui lá no ashram do Dr. Rugueiro. Todo mundo acordava às 8, né? No horário das práticas. Dava 4 horas, eu estava acordada, estava fazendo minha prática, estava fazendo minhas coisas. Todo mundo, mas você acorda? Acordo, eu não largo a minha rotina aonde quer que eu vá. Ela faz parte de mim já. Não largo. Porque eu sei que isso me liberta, isso me traz liberdade de poder ir para qualquer lugar e continuar com as rotinas que me trazem, né? Tipo, clareza, que me trazem bem-estar. Isso faz muita diferença na nossa vida, né? Então, a outra pergunta: qual é a recompensa de todo esse trabalho? Parece ser muito difícil fazer isso por um longo período de tempo, sem nem mesmo férias. O que eu ganho com isso? Sua prática se torna uma fundação firme e enraizada para as experiências sutis pelas quais o seu coração tanto anseia. Um dia você verá que suas práticas são como uma parte bela e elegante, simples e recompensatória de sua vida. Certamente você verá que isso é o bem mais valioso que possui na vida, o que irá deixar um sorriso em seu rosto. Tipo, realmente, a gente chega uma hora que é exatamente isso. A prática, para mim, faz parte do meu dia, assim, que não tenho como tirar, não consigo viver sem. É uma parte integral, assim, realmente. Aqui, ó. Desenvolvendo a atitude. A atitude, Stakara, contém o princípio da devoção, sinceridade, respeito, reverência, persistência e a escolha correta. Quando escolhemos o nível apropriado da prática e decidimos fazê-las diariamente, a atitude virá mais facilmente, tá? Então, é uma escolha. Como tudo na vida, a gente tem que escolher. Quando a gente cria clareza do que a gente quer, quando a gente cria clareza do caminho, quando a gente mostra para nossa mente, não, esse é o caminho, eu vou fazer isso, por isso, por isso, por isso, fica muito mais fácil a gente começar a praticar, a gente desenvolver atitude diária, né, dessa prática. Então, assim, tudo na vida, gente, quando você vai trabalhar com a mente, é primeiro de tudo criar clareza. O porquê que eu faço isso? Aonde eu quero chegar com isso? Quando você coloca clareza para a tua mente, ela vai te dar o caminho. Ela vai te dar o caminho para você chegar lá. O problema é quando a gente não tem clareza de onde a gente quer chegar. Daí qualquer caminho serve, tá? Então, mesmo dentro da prática de vocês, tentem entender aonde eu quero chegar, né? Para que eu pratico todo dia? Bom, eu posso dizer, eu pratico meditação todo dia porque eu quero chegar mais perto da minha parte divina. Essa é a minha escolha de praticar meditação todo dia, principalmente pela manhã, porque eu sei que existe uma parte divina e eu quero me aproximar dela, porque as qualidades do divino são qualidades superiores e são qualidades boas. E eu sei que quando eu me aproximo dessas qualidades, eu trago essas qualidades para a minha vida. Então, eu tenho um motivo para praticar todos os dias. Isso me faz
com persistência e praticar todos os dias. A minha prática de Ashtanga física, eu pratico todos os dias porque eu sei que dentro da prática eu estou liberando muitos condicionamentos, muitos traumas que estão dentro do meu corpo físico. E eu sei disso porque eu sinto isso na prática. Cada evolução dentro de cada asana, é como se como se a vida fosse um videogame e você passasse fases da vida. Para mim, a prática do Ashtanga é exatamente isso. É como se eu passasse fases da minha vida de evolução dentro da prática. E por isso que eu não deixo de ter uma prática diária, porque eu sinto isso no meu corpo e porque isso se eleva para minha mente, para minha vida. Eu trago isso, eu sinto esse benefício. Então, assim, eu tenho motivos, além do físico, para ter a minha prática, que me levam a praticar todos os dias. Então, todas as práticas de vocês espirituais, seja elas quais forem, criem clareza do porquê vocês estão fazendo, de qual é o motivo, da onde vocês querem chegar, porque daí fica muito mais fácil a gente ter disciplina real naquilo, tá? E assim, olhando de forma até um pouco mais densa para a prática. Por que eu pratico a Ashtanga, por exemplo, a prática da Ashtanga todo dia? Porque ela me traz um bem-estar tão grande que se eu pratico todo dia, eu passo o meu dia inteiro muito melhor, sem ficar estressada, sem brigar com ninguém. E se eu fico um dia sem praticar, eu sei que eu sou outra pessoa. Então, eu me coloco a disciplina de praticar porque eu sei que eu sou um ser melhor para minha família e para todo mundo que está ao meu redor. Então, assim, olhem para as práticas de vocês, para todas que vocês têm, e entendam qual é o caminho, aonde vocês querem chegar com elas. Por que vocês praticariam todos os dias? O que vocês não praticam? O porquê que vocês não estão praticando? Qual é o motivo? Porque aonde eu quero chegar, tá? Então, aqui, ó. Essa pequena chama cresce de forma lenta, consistente e se torna um incêndio, que guiará nosso desejo, nossa vontade e nossas vidas em direção da realização espiritual. Então, é mais ou menos tudo isso que eu falei sobre mim. É o que a gente tem que criar sobre a nossa prática. Criar, fazer essa chaminha crescer, virar um incêndio e a gente está em busca da nossa realização espiritual, tá? Em toda a ciência da meditação do yoga, a atenção é um princípio importante para se praticar. Então, atenção aguçada, clara e sempre presente. É essencial se queremos desenvolver uma atitude convicta para a prática por um longo período de tempo e sem interrupção, como descrito nesse sutra. Por quê, né, gente? Porque quantas vezes a gente se pega simplesmente sentando para meditar e deixa a mente ir? Então, é assim, é naquele momento de meditação você ter a atenção. Não, eu estou aqui para meditar. Eu estou presente, consciente. Eu não deixar a prática virar um ato automático, onde eu só sento ali sempre do mesmo jeito, deixo a mente, meditei. Porque tudo na nossa vida vai virando automático. Então, a gente tem que sempre criar essa consciência de se voltar a trazer para o momento presente. Na prática física também, eu sempre falo para vocês, tá no meio da prática, seja qual prática física que for, a mente saiu, manda a mente voltar para o corpo, para a respiração. Porque é voltar para aquele momento presente, é voltar para o teu objeto. A mente saiu, manda a mente voltar. Esse é um dos motivos que no Ashtanga a gente não pratica com música, a gente não pratica com nenhum outro som, que é para você realmente voltar para o momento presente sempre, não deixar os seus sentidos puxar você para outros lados, tá? Desenvolvendo a atitude. Então, a atitude contém princípios de devoção, sinceridade e respeito. Reverência, eu acho que eu estou falando da mesma coisa? Tô. Está igual, peraí. Então, aqui. A gente vai, então, para o 14 agora. Satu, Dirga, Kala, Nairatara, Satkara, Asiveto, Drita, Brumihi. Então, essa prática, quando está adotada de uma interrupta, Nairatara, e genuína atitude devocional por longo tempo, certamente firmes alicerces. Vai montar firmes alicerces. Tem uma tradução isso aqui, ó. E a repetição da prática, não, aqui. Será que eu pulei? Não, é aqui mesmo, é essa parte aqui. Então, que essa prática
né? Quando ela é feita por um longo tempo, ela vai montar esses alicerces muito fortes, que é tudo isso que a gente falou, esses alicerces espirituais. É quando você para. Um grande salto na minha prática foi quando eu entendi que a prática não era física, mesmo a de meditação, não era uma prática mental, e sim uma prática espiritual. Quando a gente coloca essa espiritualidade dentro da nossa prática, a gente cria alicerces muito mais firmes dentro da prática. E a prática se torna muito mais fácil e mais leve. Porque em muitos momentos a prática é pesada, vamos dizer assim. É pesado aquela frequência, aquela disciplina. É pesado a prática física diária. Mas quando você coloca uma intenção espiritual em cima da tua prática, ela fica mais leve. Porque você está indo em encontro ao que é o seu divino, ao que é a essência que a gente busca, tá? Então, sempre coloque esse alicerce espiritual na prática de vocês, nunca esqueçam disso. Então, aqui, agora o 15. Ixi, tá. Eu vou falar do 15 e eu vou pular direto para um exercício que eu vou passar para vocês fazerem essa semana. E daí, na semana que vem, a gente volta no 15 de novo, tá? Então, aqui, ó. Dristanura, Vikária, Vissária, Vrita, Nissária. Visakara, Sangnana, Vairagyan. Está tudo junto. Então, aqui, ó. A renúncia se conhece com o ato de subjugar o desejo, com relação a objetos vistos ou acerca de objetos ouvidos ou repetidos na escritura, tá? Então a gente vai falar de renúncia. Então o desapego é chamado de domínio de quem é livre de desejo por objeto visto ou escutado, sem ansiedade, com fé e paciência. Tá, o que seria isso daqui? Eu vou explicar bem simples para vocês fazerem o exercício. Vocês lembram dos kleshas que a gente tem apego e aversão? A gente tem apego a coisas que a gente viveu na nossa vida que nos trouxeram prazer, e a gente tem aversão a coisas que nos trouxeram sofrimento, tá? São duas fontes de sofrimento do ser humano que são os kleshas. Aqui, especificamente, a gente está falando dessas duas fontes, do apego e da aversão. Quando a gente vai estudar na neurociência, assim que a gente sofre um sofrimento, diversos circuitos neurais são ligados no nosso cérebro. Para quê? Para lembrar a gente de não fazer aquilo de novo. Para quê? Para não sofrer aquele sofrimento de novo. Porque o nosso cérebro está sendo feito para nos manter vivo, tá? Assim que a gente passa por uma situação de prazer, também liga circuitos neurais para lembrar a gente que aquilo traz prazer. Então, o cérebro liga circuitos neurais, aquilo traz prazer, para te fazer um caminho mais fácil para você chegar, tanto no que traz prazer, como para te afastar daquilo que te traz sofrimento, tá? Falando de forma mais neurocientista agora. Depois a gente vai passar por essa parte. Eu vou passar o exercício para vocês fazerem e na aula que vem a gente volta aqui, tá? Então, aqui, ó. O exercício que vocês vão fazer é o seguinte. Vocês vão identificar, tá? Anotem aí. Apegos e aversões que vocês têm na vida de vocês. Só que primeiro aqui, ó. Estão presentes agora na vida de vocês, tá? Aqui, ó. Eu vou até mandar uma foto no grupo para vocês desse slide. Do exercício. Esse daqui, ó, são os apegos que vocês ainda têm e as aversões que vocês ainda têm. Quero 10. 10 apegos e 10 aversões, tá? De pensar em 2. E vai surgindo. Vai, né? Começa a fazer que vai surgindo. E se não surgir aqui, passa para o próximo exercício, depois você volta para esse. E o próximo exercício é o seguinte. Vocês vão fazer 10 apegos e aversões de coisas que vocês já abandonaram na vida de vocês, tá? Então, vocês já tiveram apegos e aversões que já não são mais apegos e aversões, que já foram abandonados, tá? Então, às vezes, talvez vocês tenham que usar a habilidade da memória para entender o que são apegos e aversões hoje, tá? A gente tem apego a pessoas
que já não servem mais na nossa vida. Então, assim, imagina, antes de começar a praticar yoga, você tinha um grupo de amizades. Essas amizades, elas já não encaixam mais na nossa vida. Às vezes a gente precisa abandonar, e a gente tem apego a abandonar essas amizades. Isso são apegos que fazem mal para a nossa vida, porque ficam ali bloqueando a nossa vida, tá? Ou então alimentação. Eu já entendi que uma alimentação ayurvédica é melhor, mas eu tenho apego a hábitos antigos de alimentação. São apegos, tá? Que a gente tem que começar a mudar na nossa vida. Então, são diversas coisas que a gente sabe, tudo aquilo que é consciente a gente já sabe, e a gente sabe os apegos e as aversões que a gente tem. Então, vamos numerar, tá? De 0 a 10, entre apegos e aversões, que eu já abandonei, né? E que eu tenho agora e que eu quero abandonar. E eu vou passar, só vou falar uma coisa aqui que é bem interessante para que vai dar um entendimento legal. Então, aqui, ó, só presta atenção nisso daqui, ó. Ó, olhe para isso somente. Não sou apegado, não é ser desapegado, tá? Isso é importante. Pense em duas pessoas que pararam de fumar há anos. Uma ainda está apegada ao cigarro. Quando vê, ela gera um desejo. Quando ela resiste, ela é movida por este desejo e deixa o desejo ir embora. Isso é um desapego, tá? A outra pessoa também fumava, mas quando ela vê o cigarro, literalmente ela não tem reação. O desejo desapareceu completamente em todos os níveis da mente, tá? Entenderam a diferença? Então, assim, a gente é a ideia dos circuitos neurais que eu falei para vocês, que eles estão ligados e eles vão sendo enfraquecidos. E uma hora eles cessam. Que é o que a gente tem que fazer com os nossos apegos e aversões. Então, a gente vai o quê? Diminuindo, diminuindo, diminuindo. Uma hora elas vão cessar, tá? Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu era uma adolescente que tinha bastante insegurança em relacionamento. E eu sempre estava insegura. Eu sempre achava que ia ser traída, passada para trás. E daí, com a yoga, com terapia, eu fui amenizando isso, amenizando. Mas eu percebia que aquilo sempre estava latente ali. Se eu descuidava, vinha. Hoje em dia, eu percebo que isso se encerrou. E isso acontece com diversos apegos e aversões que a gente tem na nossa vida, tá? Então, eu quero que vocês percebam dos antigos, que já foram cessados, abandonados, e os atuais que precisam acontecer esse processo. Isso vai fazer parte da nossa evolução. Certo? Um super exercício, hein? Para ficar a semana inteira fazendo. Vai surgindo, na meditação vai surgindo. Vocês ligaram aí dentro, ó, colocou no subconsciente, na meditação surge. Na prática surge. Namastê do Sutra, gente. Gratidão por mais um estudo. E vamos para a prática. Mandei. Quem está no grupo lá sem fazer não vai entender nada, né? Mas talvez fique com vontade de estudar. Como é que está o corpo de vocês? Está dolorido? Está pesado aí por causa da lua nova? Porque lua nova deixa o corpo mais pesado, tá? Articulação mais pesada, mais denso. Então, pratica respeitando aí teu corpo.